Vamos lá? Então, bom dia, pessoal. Hoje a Marisa vai vir falar para vocês, veio falar para vocês sobre o que são os patrimônios, né? A gente está trabalhando com os parques da cidade, já fomos ao Parque Municipal, iremos no Parque Guanabara, né? Vai vir uma pessoa do Parque Guanabara semana que vem conversar com ele sobre a história do parque. Só que é importante a gente lembrar de onde que veio essa história de trabalhar, de estudar sobre os parques, que foi quando a gente começou a pensar por que esses parques, a gente tem outras escolhas, tem o Parque Mangabeiras, né? Tem aquele lá do Tom Jobim, né? Que a gente também pretende ir visitar, mas por que esses lugares são patrimônios? Então, a Marisa vai conversar com vocês um pouquinho. A Marisa é professora de História do 7º? Aí ela vai conversar com vocês sobre o que é um patrimônio, por que esses lugares são considerados patrimônios e qual que é a importância de se preservar esses lugares. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia. Que fofos. Quem consegue me ajudar a falar o que é um patrimônio? O patrimônio tem que ser importante para ser patrimônio. Que lindo! O patrimônio tem que ser importante para poder fazer com algum prédio ou alguma casa ou algum objeto se torne um patrimônio. Então, eu vou falar isso. Como é que você chama, Chu? Caetano. Caetano falou uma coisa linda. Olha aqui, olha. Tem que ser importante. O que é essa ideia da importância? Eu vou contar uma história para vocês. Pode? Vocês estão vendo a foto? Eu tenho um casal de namorados aqui. Eles se conheceram lá nessa montanha, nesse parque, e começaram a namorar. E aí eles começaram a namorar, e eles todo final de semana iam namorar nesse parque, fazer piquenique e passear pelo parque. Tudo bem? Beleza. E aí a história deles vai acontecendo. Eles vão namorar, eles vão ficar noivos, eles vão fazer várias aventuras. Eles se casaram um tempo depois. Olha que lindo. E aí eles se casaram e os dois vão construir uma casa, eles vão começar a passear, eles vão viajar, eles vão tirar fotos, e eles estão construindo uma história dos dois. Pode ser? E aí eles começaram a fazer um álbum de fotos. Alguém que gosta de fazer álbum de fotos? Olha aqui. Eles começaram a fazer o álbum de foto deles, contando as viagens, os selos de onde eles passearam. Ela escreve, desenha, e aí eles começam a construir a história deles. Tudo bem? E aí o que acontece? Eles vão passando na casa e vão acontecendo várias coisas na vida dele. E os dois vão ficar muitos anos juntos. Olha, eles ficaram velhinhos aqui, já estão de cabeça branca, e eles passaram mais de 60 anos casados, e nesse tempo de casamento eles construíram um álbum de aventuras. Eles adoravam aventuras, viajar pelo mundo e viver grandes experiências, ver culturas diferentes. E aí eles vão fazer esse processo. Olha o parque onde eles faziam um piquenique. Olha que bonitinho os dois. No parque, vendo a cidade, fazendo piquenique. E eles vão continuar indo nesse parque para fazer piquenique até eles ficarem muito velhinhos. Eles começaram lá novos, se conheceram, começaram a namorar, e velhinhos os dois estão lá. Está tendo dificuldade de subir, tadinha. Ela não consegue subir a montanha, já está bem velhinho, os dois continuam indo no parque fazer piquenique. O que esse parque representa para eles? A alegria, o amor deles. E aí o que acontece? Eles construíram uma história deles. Eles construíram a casa deles perto do parque. E aí, uma hora, ele resolve ir embora e eles querem fazer uma grande aventura. O que ele resolve levar junto com ele? A casa dele. A casa dele, será que é um patrimônio? Para quem? Para eles. E aí ele resolveu que, para poder passear e viajar pelo mundo, ele queria levar junto com ele o patrimônio dele. Mas é o patrimônio o quê? De afeto. É o patrimônio sentimental dele. Ele vai levar o álbum, ele vai levar as fotos, ele leva a casa. Imaginou se fosse possível a gente amarrar um monte de balão na nossa casa e ele sair voando por aí? E aí eles vão embora com a casa deles. Muito bem. E aí? Para os dois, aquela casa é um patrimônio,
As fotografias no álbum dele são patrimônio ou não? Será que fotografia pode ser patrimônio? Sim? Por quê? Você relembra o passado. Você tem uma coisa boa que você lembra, às vezes uma coisa que você até esqueceu que você fez, mas você fez há muito tempo, você está relembrando o passado, e aquilo ali vai te fazer despertar coisas boas, não tem? Praça da Liberdade, todo mundo conhece a Praça da Liberdade? Quem já foi muitas vezes na Praça da Liberdade? Quem vai muito, 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 muito? Imagina o que a Praça da Liberdade vai significar para vocês no futuro que vão muito na praça. Imagina que você passar a sua vida toda dentro da Praça da Liberdade. A gente vai se tornar um patrimônio para a gente. Vai se tornar um patrimônio para vocês. Ela é um patrimônio para a cidade, ela é um patrimônio para várias pessoas e ela vira um patrimônio e uma referência pessoal. Então, a primeira coisa que eu vou pensar no patrimônio, ela tem que ter um significado, não tem? Com a nossa vida, com a nossa história, que representa alguma memória para nós. Que praça é essa? É a Praça da Liberdade. As crianças estão brincando no coreto da Praça da Liberdade. Olha como é que isso daqui vai ser importante para elas. E aqui? Igrejinha da Pampulha? Todo mundo já foi na Igrejinha da Pampulha? Me conta. A gente conhece os patrimônios da cidade. A Igrejinha da Pampulha, ela é importante porque a gente vai, porque a gente constrói a nossa história lá, porque ela representa, mais do que a nossa história, um estilo de construção, de arquitetura. Ela vai representar um espaço importante da cidade. E essa praça, quem conhece? Praça do Papa. Vocês sabem por que eu pus aqui para vocês da Praça do Papa? Quando eu era criança, minha irmã mais velha, eu tenho uma irmã mais velha, 12 anos mais velha que eu. Quando minha irmã tirou carteira e comprou o primeiro carro dela, qual foi a primeira coisa que minha irmã fez? Ela me levou na Praça do Papa para a gente comer o quê? Pipoca. Na Praça do Papa tinha uma pipoca maravilhosa. E aí tinha gente que ficou durante 40, 50, 60 anos vendendo pipoca na Praça do Papa. O pipoqueiro virou patrimônio da praça. O pipoqueiro virou patrimônio da praça? Que coisa esquisita. Como assim o pipoqueiro pode virar patrimônio da praça? É isso. Não quer dizer que ele vai ficar lá igual uma estátua, né? Mas aquele senhor que vai vender a pipoca lá na praça, ele vira uma referência de memória, de afeto para as pessoas que vão lá. Eu sempre que eu posso, eu vou na Praça do Papa comer pipoca. Aí, agora, o que eu faço? Eu levo meus sobrinhos pequenos, como minha irmã fez comigo. Isso vira uma referência de memória para mim importante? Agora, imagina quantas centenas, milhares de pessoas têm a mesma história parecida com a Praça do Papa ou outras praças. Isso constrói a nossa memória? Agora, imagina o seguinte, vou continuar dando uns exemplos, hein? Vai lá, Jaque, passa para nós. Olha o exemplo que eu vou dar. Aqui, ó, é na Savassi, era um cinema, era o Cine Patê. Vocês não foram no Cine Patê, sabe por quê? Porque o Cine Patê fechou, ele é antigo. Mas eu fui muito no Cine Patê. Eu amo cinema, eu sempre vou ao cinema. Você também foi? Eu morro de saudade do Cine Patê. Eu adorava ir no Cine Patê. Porque ele era um cinema super gostoso, que ficava ali bem na Savassi, e aí eu ia ao Cine Patê, depois eu ia passear na Savassi, tomar um sorvete. Mas não tem mais o Cine Patê fechou. O que virou o Cine Patê? Virou loja, ele ficou fechado por muitos anos, e aí olha isso que escreveram lá na porta do Cine Patê. Cadê meu patê? Primeiro que é uma pichação, está errado, mas o que significa? Por que alguém escreveu aqui, cadê o meu patê? Você está sentindo falta do cinema. É um patrimônio. Esse patrimônio não foi preservado. Mesmo que a casa esteja lá, ela já está super destruída, ela não funciona mais como cinema. Aquele lugar gostoso que eu gostava de ir quando eu era criança, adolescente, não existe mais. E aí a gente perde o quê? Uma memória, uma cultura, um jeito de, por exemplo, as pessoas se divertirem. Isso se perde quando a gente perde um patrimônio. Agora, imagina o seguinte, se tivesse chegado alguém e resolvido jogar isso aqui no chão e destruir tudo para construir um prédio novo.
Ele não pode destruir, que é um patrimônio. Mas por quê? Por que eu tenho que preservar isso? Porque isso é uma referência das coisas que a gente gosta, que constrói a nossa cultura. É uma história de Belo Horizonte. Aí tem a construção da cidade. Quando a gente pensa em cidadania, a gente é cidadão por quê? Porque a gente tem uma relação com a cidade. A cidade, ela é uma extensão da nossa casa. Eu gosto muito de ir para a rua, passear na praça, caminhar no passeio. Para quê? Porque a cidade é nosso espaço de cultura. A cidade, ela tem que ser cuidada por nós, porque aqui está a nossa história pessoal, ela se mistura com a história da cidade. O que é isso? Era um outro cinema antigo de Belo Horizonte, que era o Cine Metrópole. O que aconteceu com o Cine Metrópole? Destruído. Destruído. Olha o trator aqui, ó. O trator está jogando tudo no chão para construir um prédio. Tem uma praça que meu pai me leva junto com meu irmão, que meu pai adora levar a gente, que chama a Praça JK. Aí, quando teve um dia, e eu adoro subir nas árvores, teve um dia que eu cheguei lá, a árvore estava cortada no meio, que eu subia. Aí eu tive que arranjar outra. E aí você quase ficou sem a sua diversão de subir na árvore. Você falou uma coisa muito boa. Patrimônio da natureza, árvore, montanha, floresta, isso é patrimônio ou não? Ou patrimônio é só o que é construído pelo ser humano? Imagina se as pessoas destruíssem as serras, a Serra do Curral del Rei. Como que a gente ia ficar? Não é nossa referência, nosso cartão postal sempre a Serra do Curral? Imagina se eles destruíssem a serra, montassem um monte de prédio, algumas coisas malucas. Imagina, tudo seria desigual. Que lindo. Podia até ser uma outra cidade, mas eu acho que ia deixar de ser Belo Horizonte, não ia? Porque a cara de Belo Horizonte é a cara da Serra do Curral, não é? Eu também acho. E aí, a gente vai falar do que é aquilo ali? Lagoa da Pampulha, Mineirão. E o que tem lá perto? O Parque Guanabara. O Parque Guanabara. Aqui é o Mineirinho. Boa. Mineirão está aqui, ó, está escondido na foto. E o Parque Guanabara está aqui perto. O Parque Guanabara, o Mineirinho, o Mineirão, a Lagoa. Por que eles são patrimônio? É importante para a cidade? É importante para a memória? Isso é a nossa cultura, não é? Vai lá, Jaque, passa para nós. Tem mais umas fotos para a gente ver. Olha aqui. Não é bonitinho? A igrejinha, ela é um patrimônio por causa da obra de arte, o artista que projetou a igrejinha, ou que fez os mosaicos com a decoração, mas é porque as pessoas estão aqui. Porque as pessoas vão construir a sua história junto com a história da cidade. Então, o patrimônio não é só um prédio bonito que eu tenho que guardar porque ele é antigo, mas é porque ele faz parte da minha história, ele faz parte da história de cada um de nós. E eu sei que eu estou aqui, que eu estou em Belo Horizonte, que eu faço parte dessa cultura, dessa cidade, porque a gente está o tempo todo convivendo e construindo a nossa história junto com o patrimônio. Passa mais, Jaque, para nós, por favor. Olha lá. Também lá, no Complexo da Pampulha, as crianças estão brincando com o patrimônio. É um patrimônio artístico, tem um valor artístico histórico, mas tem um valor por causa da história delas. E aqui, Parque Guanabara. O Parque Guanabara, por que ele não é só um parque de diversão, ou só uma roda gigante? Fala, lindona. Muitas pessoas que iam lá. No passado, então ele virou um patrimônio público. E se vocês hoje começam a ir, você também está construindo sua história lá, não está? Então, também tem a ver com o presente e com a sua história que você está construindo. Não é só das pessoas que já passaram, das pessoas que já passaram e das pessoas que continuam indo lá. Se tem alguém divertindo lá no parque, ela não está construindo a história dela a partir disso? Eu gosto muito, eu já fui aí várias vezes com minha mãe e com meu pai. E se, destruíssem, eu ia ficar muito triste. Ele já quase teve que fechar 2 vezes, porque quase ninguém ia. E tem uma praça pertinho da casa da minha avó,
que eu gosto muito de ir lá. Tem uma igreja também. E tem vários brinquedos. É tipo um patrimônio para mim e para minha irmã. Aí, olha que barato. Imagina daqui a muitos anos, quando você tiver filhos ou seus sobrinhos, e você puder ir lá e levar para eles brincarem com você. Imagina que legal. Você contar para eles como é que era na sua época, como é que vocês brincavam e como é que vai ser no futuro. Não é? Não pode ser uma experiência interessante? Outras coisas que eu coloquei de referência para a gente pensar o patrimônio. Vai lá. Isso aqui é um patrimônio? Por quê? Mas não tem nada construído. A cultura é a dança da capoeira, né? É um jeito de desenvolver a cultura que vai passando de pai para filho, certo? E aqui? Isso aqui eu sei que vocês brincam com isso. Todo mundo aqui já dança festa junina? A gente dança festa junina. Por que a gente dança festa junina na escola? É nossa cultura. São nossas tradições, não é? A cultura do que vai formar a nossa história. Tem esse hábito, essa cultura. Tipo, o país todo dança ela em específicas datas. Isso. Se a gente bate o olho e sabe identificar, é porque isso faz parte da nossa cultura. Será que outra pessoa, às vezes de outro país, que nunca viu, ele vai saber daquilo? Às vezes não. Olha para você ver. Igual o nosso brigadeiro, ou o nosso pão de queijo, ou o nosso queijo. Vocês sabiam que o queijo Minas é tombado? É um patrimônio? O jeito de fazer o queijo Minas é um patrimônio. Por quê? Esse tipo de queijo, da forma como ele é feito, só tem aqui, não tem em outro lugar. Você pode ir viajar, ir para outro país, não vai ter queijo igual a esse e não vai ter pão de queijo igual ao nosso. Porque esse só aqui no Brasil, só em Minas Gerais, que a gente tem esse jeito de fazer. Você tem a qualidade, o jeito de fazer, que vai caracterizar a nossa cultura. Olha, eu estou achando que vocês são muito craques. Eu acho que eu vou levar vocês lá para o ensino médio. O que vocês acham? Gente, vocês estão muito craques. Eu acho que vocês podem dar uma aula de patrimônio para os grandes, hein? Vocês estão arrasando. Lindezas, amores, olha aqui. Melhorou a gente pegar o que é a ideia de patrimônio? Primeira coisa e mais importante que vai ficar para nós, para a gente pensar sobre patrimônio. O patrimônio não é uma coisa que está fora da gente. Daquele povo que estava lá atrás, que viveu há muitos anos. O patrimônio é aquilo que faz parte da gente, da nossa cultura, do nosso jeito de ser. A gente só tem os mesmos hábitos, a gente tem culturas semelhantes porque a gente tem essa referência. E aí, quando a gente pensa em preservar o patrimônio, não é porque a gente está reservando do outro, que é lá longe. Eu estou preservando aquilo que é nosso. É o nosso jeito que a gente está cuidando para preservar, para que ele permaneça e a gente possa ir passando isso para as outras gerações. E aí, obviamente, precisa preservar. Se destruir, a gente não tem nada para passar para frente. Faz sentido? Sim? Então tá. Foi um prazer vir aqui conhecer vocês. Lindezas, beijo grande para vocês. Foi um prazer vir aqui. Vocês me convidam que eu venho de novo, tá bom? Porque vocês são muito craques nisso. Você me convida? Então tá. Eu volto, tá bom? Beijo, lindezas. Tchau. Tá filmando. Ai, gente. Tá filmando. Ai, gente.